Flamengo dá ultimato e estipula prazo para o empresário português Jorge Mendes resolver a situação do técnico Filipe Luís e coloca 3 nomes como plano B. Clube não consegue chegar a acordo com o staff do zagueiro Vitão e novela ganha capítulo final. E Fluminense avança por Everton Cebolinha e aguarda a resposta do Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Hoje, dia 28 de dezembro, é o último domingo do ano. Aproveite bastante. Bom, bora falar de Mengão, mas antes eu quero lembrar que faltam 3 dias para o maior prêmio da história do Pix do Milhão. São 3 milhões, 3 chances de ganhar. No dia 31 de dezembro vai rolar aí o sorteio do segundo colocado, que ganha 1 milhão, o terceiro colocado também ganha 1 milhão e o quarto colocado também ganha 1 milhão. Então faltam 3 dias, vou deixar o link no comentário fixado na descrição e concorrer a todos esses prêmios. E no dia 2 de janeiro tem aí o grande prêmio do primeiro lugar, 2 milhões de reais. Além de tudo isso, tem o Raspou Achou é Pix, com vários prêmios de até 100 mil. E no último domingo do ano, a galera do Pix do Milhão deixou um descontão aqui para você adquirir seus pontos e concorrer a 5 milhões, a todos esses prêmios. Bom, a gente começa falando da principal informação, né? A questão do técnico Filipe Luís. A ideia do Flamengo era anunciar a renovação do treinador até o Natal. Isso caiu por terra. Ontem a gente trouxe uma informação atualizada que o Filipe tinha aceitado a última oferta salarial do Flamengo. Mas o problema continua sendo financeiro. Existe um entrave que o Filipe não quer pagar o salário dos seus auxiliares, Ivan Palanco e Diogo Linhares, e transferiu essa responsabilidade para o Flamengo. O Flamengo não quer pagar, porque são auxiliares do Filipe e não são auxiliares do clube permanente, como é o caso do zagueiro Rodrigo Caio, auxiliar do Filipe, mas é auxiliar permanente do Flamengo. Então, enquanto não resolver esse entrave, não tem renovação, fica um jogando para o outro. Só que o Flamengo deu um ultimato ao empresário português Jorge Mendes, que responde pelo técnico Filipe Luís. Aliás, o Jorge Mendes é um tubarão da negociação, ele é conhecido no mundo todo e, obviamente, ele está aí negociando diretamente com o Boto, de português para português. Só que o BAP chegou para o Boto e falou, olha, o prazo é até o último dia do ano, tem que resolver logo essa situação. Consequentemente, o Flamengo coloca alguns nomes na mira, como plano B, se essa negociação com o Filipe não avançar. E são eles, os portugueses Leonardo Jardim e Arthur Jorge e o ítalo-brasileiro Thiago Motta. Só que cada um deles tem um problema diferente. Se o Flamengo, por exemplo, quiser contratar o Leonardo Jardim, vai precisar convencer o treinador a voltar a trabalhar. Por quê? Esse foi o motivo dele ter saído do Cruzeiro. Abandonar tudo e ficar com a família, que ele estava cansado. Por isso, ele saiu do Cruzeiro. E se o Flamengo quiser, de fato, contratar o Leonardo Jardim, vai precisar ter um poder de persuasão, convencer o cara a voltar a trabalhar. É um excelente técnico. A gente viu aí o trabalho que ele fez no Cruzeiro. Ele é muito experiente. Já a situação do Arthur Jorge, o Flamengo teria que pagar aí uma multa altíssima, porque ele tem um longo contrato com o Al Rayyan do Catar, né? Ele foi aí campeão do Brasileiro, da Libertadores, no ano passado com o Botafogo. Fez um grande trabalho no Botafogo, mas está empregado. E aí o Flamengo precisaria pagar a multa que gira em 30 milhões de reais, ou seja, vai ter que coçar o bolso. Já a questão aqui do ítalo-brasileiro Thiago Motta, ele teve seu último trabalho na Juventus, onde ele e Danilo se tornaram desafetos, né? Houve lá uma ruptura entre os dois
e o Danilo, antes de vir para o Flamengo, o Danilo estava de mal lá com ele e ele de mal com o Danilo. Então, por isso que o Danilo perdeu espaço na Juventus, né, no seu último ano do clube italiano, e aí ele tem mais um ano do Flamengo. E aí como é que resolve essa questão, essa rusga, né? O desafeto dele da Juventus, o Flamengo estaria contratando? Bom, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é um nome que está na lista do Flamengo, pelas informações que chegam aí. São 3 nomes: Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro; Arthur Jorge, Al Rayyan, ex-Botafogo; e Thiago Motta, que está desempregado, né? O seu último trabalho aí foi na Juventus. A gente vai seguindo com a atualização do mercado e fica de olho nessa questão aí do técnico Filipe Luís, porque é importante demais o torcedor saber. A ideia do Flamengo era já anunciar essa renovação, mas por enquanto tem esse pequeno entrave. Quem vai pagar o salário dos auxiliares do Filipe? Deixa aí nos comentários como é que faz para resolver essa questão. Olha, gente, vou falar aqui da KTO, que é a maior e melhor casa de apostas do mercado, com as melhores odds, e esse final de semana é o último do ano, né? Então são os últimos jogos desse meio de temporada na Europa. Hoje, por exemplo, tem Atalanta e Inter de Milão, e eu fiz aqui uma múltipla, coloquei ambas marcam nesse jogo do italiano, Atalanta e Inter de Milão, e tem Braga e Benfica. Rapaz, que jogo lá no Campeonato Português. Eu cravei a vitória do Benfica, não quero saber, hein, com todo respeito ao Braga. Essa odd ficou 3,36. Abra sua conta na KTO, clicando aqui no QR Code, né, ou no link que está no comentário fixado e na descrição. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Olha aqui, gente, eu já vi de tudo, né? Mas nada me surpreende no mundo da bola, no futebol. Mas algumas coisas deixam a gente assim sem entender. O Internacional tem um problema grande para resolver. Agora, a peteca está caindo e o Inter pode se dar mal nessa. Por quê? O Internacional tinha aceitado a proposta do Cruzeiro pelo zagueiro Vitão. Aí o Vitão tinha dado a palavra ao Cruzeiro, tudo certo, conversou com o Tite em vários momentos por telefone. No Cruzeiro ele seria melhor aproveitado do que no Flamengo. O Flamengo tem 2 grandes zagueiros, que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira no time titular, e tem um grande zagueiro no banco, que é o Danilo, que foi herói do Flamengo em 2025. E o Vitão chegaria para ser o 4º zagueiro. No Cruzeiro não, ele chegaria já para o time titular. Só que o que acontece? O Flamengo entrou na parada querendo o Vitão. Aliás, não é de hoje que o Flamengo quer esse zagueiro, pela ligação que ele tem com o Boto e tudo mais. Só que agora os representantes do Vitão não chegaram a um acordo com o Flamengo por alguns motivos, segundo o jornalista Vene Casagrande. O primeiro, o Flamengo autorizou um outro agente a negociar, o que não agradou aos empresários do atleta. Segundo, o Flamengo não quer pagar o mesmo percentual na comissão que o Cruzeiro pagaria, algo superior a 10% na negociação. Fla topa pagar 7,5%. Ou seja, no fim das contas, o Vitão pode acabar ficando no Internacional porque o Cruzeiro desistiu de negociar com o Inter. O Cruzeiro já tinha acertado tudo, inclusive tinha acertado tudo com o zagueiro, o Inter voltou atrás, resolveu aceitar a proposta do Flamengo, só que o zagueiro já tinha dado a palavra que ia para o Cruzeiro e ficou aí essa novela que chega em seu capítulo final. Sem renovar com o Internacional, livre no mercado, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Se nada disso resolver, ele sai de graça do Inter no início de 2026 e Flamengo e Cruzeiro ficam a ver navios. Agora, que novela é essa? Uma novela que já dura um longo tempo, cheio de reviravoltas. Rapaz, eu vou contar uma coisa para vocês. Parece que só existe o Vitão de zagueiro no mundo para o Flamengo contratar. Eu já tinha metido o pé há muito tempo, essa conversinha, essa lorota aí de que já dei a palavra para o Cruzeiro, então meu filho, olha, vai para o Cruzeiro e seja feliz, e o Flamengo vai atrás de outro jogador. Bom, deixa eu falar aqui do Shopping do Rafla, que tá bombando, você nem precisa sair do vídeo, é só clicar aqui na tela, tem aqui a aba Produtos, você escolhe aí o seu produto, tem mantos do Mengão, masculino, feminino, todos os valores,
todos os modelos e todos os tamanhos. E tem também eletrodomésticos, eletrônicos, cama, mesa e banho, perfume, tem quadro, tem taça, tem tudo o que você quiser aqui no Shopping do Rafla. É só você clicar, adquirir o seu produto e esperar chegar na sua residência, entrega em todo o Brasil, e são produtos oficiais em lojas oficiais, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e muitas outras. Olha aqui, gente, o Fluminense está avançando aí pela contratação do Everton Cebolinha, hein? Pelo menos o Flu se aproximou e muito nas últimas horas e quer contar com o atacante já nos próximos dias para iniciar a pré-temporada. O contrato atual de Everton Cebolinha é até o fim de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. O contrato do Cebolinha é o mesmo do Vitão, tá? Ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça em janeiro de 2027. E aí o que acontece? O Flamengo vai perder dinheiro e o investimento que fez no Cebolinha, já que não vai renovar, tem que tentar aí fazer um dinheiro nele, né, em relação ao Fluminense. 8 milhões de euros, pelo que eu apurei, tem conversa. O Flamengo aceita conversar por 8 milhões de euros. A primeira proposta do Fluminense foi um fracasso, porque o Fluminense tentou envolver alguns atletas e o Flamengo recusou. Agora, parece que os tricolores fizeram aí uma proposta financeira e o assunto evoluiu nas últimas horas. Márcio Cruz, que é o empresário do Everton Cebolinha, tomou a frente das negociações e conversa com o Boto por videoconferência, porque o Boto está na Europa, passando férias, assim como o técnico Filipe Luís. Só que o Boto está em Portugal e o Filipe está na Espanha. E aí o Cebolinha vê com bons olhos uma mudança de ares, né? Já que no Flamengo, enquanto estiver lá o Samuel Lino, ele será reserva. Tamanho investimento do Flamengo no Samuel Lino, foi a contratação mais cara, né, do clube de regatas do Flamengo. Então o Cebolinha pode realmente deixar aí o Mengão na próxima temporada. O jogador está disposto a sair para ganhar minutagem em outro clube. Agora, sabe o que eu faria nessa questão aí do Everton Cebolinha? Só de sacanagem, dificultaria e muito essa negociação com o Fluminense, negociaria com qualquer outro clube do planeta, menos o Fluminense. Porque quando o Flamengo quer jogador do Fluminense, eles lá dificultam, não tem negociação, não vou reforçar um rival, vai contratar lá na Europa, e geralmente as últimas contratações de ex-jogadores do Fluminense foi assim. O Flamengo foi buscar o Gerson lá fora, depois que o Fluminense tinha vendido, o Flamengo foi buscar o Pedro lá fora, depois que o Fluminense tinha vendido, e todos esses jogadores interessaram o Flamengo. E agora o Fluminense negociando, parece assim, fácil, né? Estalou o dedo, vem Cebolinha, vem pra cá, tá? E o Flamengo vai e libera. Não, não tem que ser assim não, tá? Tem que dificultar o máximo. Tem alguns clubes aí que odeiam o Flamengo. O Fluminense é um deles. Apesar de ser parceiro no Maracanã, não tem esses negócios no mercado da bola não, tá? Nada é facilitado. É complicado isso daí. Então eu, se fosse o Flamengo, dificultaria, porque é o Fluminense. E olharia aí qual é o clube aí. Você dificulta. Internacional, você não negocia nunca mais. Corinthians, não, você é mal pagador. Então tem que colocar aí na balança, na ponta do lápis, quem é quem, porque realmente é difícil. Agora, ficar com um jogador insatisfeito também não dá, né? Mas, além do Fluminense, outros clubes estão interessados em Cebolinha. Grêmio, seu ex-clube, e o Cruzeiro. Então vamos ver aí o que vai acontecer nessa questão, mas o Fluminense está com um negócio bem avançado aí com o staff do jogador, o Márcio Cruz. Mas vai ter que gastar, não tem jeito. Eu volto ainda hoje com muitas informações e muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like e o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!